Muitas pessoas ainda têm o sonho em investir em imóveis, né? Podemos dizer que é um dos principais investimentos que o brasileiro tem como objetivo. Entretanto, existe uma outra forma de investir em imóveis e não necessariamente transformar o seu dinheiro em um bem físico. E é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui do Hospital das Finanças. Eu sou o André Correia e nós vamos conversar um pouco aqui sobre os fundos de investimentos imobiliários. Mas antes de a gente falar especificamente sobre os fundos de investimentos imobiliários, eu quero lembrá-los que um fundo de investimento nada mais é do que a junção de recursos destinado à aplicação em um determinado ativo financeiro. Ou seja, quando você investe seu dinheiro em um fundo de investimentos, você se torna um cotista daquele fundo. E assim, você junto com outros cotistas fazem parte de um conjunto maior no qual esse montante, arrecadado de dinheiro é destinado a um tipo de ativo financeiro. Geralmente esse ativo financeiro ele dá o nome ao fundo de investimento. No caso dos fundos de investimentos imobiliários, os recursos auferidos nesse fundo eles são destinados exclusivamente a investir em empreendimentos imobiliários. Ou seja, é uma maneira mais rápida, simples e prática de você investir em imóveis sem necessariamente comprar o bem físico, né? Você pode, por exemplo, se tornar sócio de um grande shopping center, você pode se tornar sócio de um conjunto de escritórios empresariais, de galpões logísticos, sem ter que arrecadar muito dinheiro, sem ter que ter o total do dinheiro disponível para a compra daquele imóvel especificamente. Você compra cotas, que existem fundos de investimentos com cotas a partir de R$100, e aí você se torna sócio daquele empreendimento imobiliário e daquele imóvel no qual o fundo está destinado a aplicar os seus recursos. Um outro detalhe importante que também é muito necessário a gente conhecer é que os fundos de investimentos imobiliários são divididos em subgrupos, de acordo com o objetivo de cada um deles. Nós temos os fundos de renda, que são aqueles que destinam seus recursos na compra ou construção de imóveis com o objetivo de alugá-los. Então, os rendimentos desse tipo de investimento, eles são auferidos, eles são obtidos através do aluguel desses imóveis. O segundo tipo são os fundos de desenvolvimento, que destinam seus recursos na compra de empreendimentos ou de imóveis, com o objetivo de vendê-los posteriormente. Assim, o rendimento, ou a rentabilidade desses fundos, elas giram de acordo com o lucro dessa venda desses imóveis que fazem parte desse fundo de investimento. O terceiro tipo de fundo de investimento imobiliário são os fundos de compra e venda, que nada mais é do que comprar imóveis, ou empreendimentos, para depois revendê-los por um preço maior lá na frente e, consequentemente, ganhar nessa diferença de preço entre a compra e a venda desses imóveis. O quarto grupo de fundos de investimentos imobiliários são os chamados fundos de fundos. O que eu quero dizer com isso? Os seus recursos eles podem ser investidos em outros fundos de investimentos, sem necessariamente você ter que investir em cada fundo separadamente. O fundo de fundos ele é mais diversificado, você consegue ter acesso a uma gama maior de empreendimentos ou de diferentes empreendimentos imobiliários. E para encerrar, nós temos o grupo de fundos de recebíveis. Esses fundos são puramente de renda fixa, e eles são mais utilizados por instituições financeiras e também por incorporadoras, porque neles existem os certificados de recebíveis imobiliários, que funcionam da seguinte maneira. A incorporadora ou a instituição financeira, ela faz o financiamento do imóvel para o cliente e você, na verdade, compra esse direito de receber as parcelas do financiamento desse cliente. Ou seja, quem fornece o certificado, ele está, na verdade, adiantando esse dinheiro e você, investindo nisso, você está assumindo esse recebimento ao longo do tempo para você. Então você investe em certificados de recebíveis imobiliários. E quais seriam as grandes vantagens dos fundos de investimentos imobiliários? Tá? A primeira delas é que a burocracia é mínima. Você pode começar a investir nesse tipo de fundo simplesmente abrindo uma conta na sua corretora, na corretora de sua preferência, e já pode investir nos fundos de investimentos imobiliários. Simples, rápido e prático. Tá? Inclusive você pode fazer isso pelo seu próprio home broker. A segunda vantagem dos fundos de investimentos imobiliários: existe uma gestão profissional, ou seja, vai ter algum especialista avaliando os melhores imóveis, os melhores empreendimentos e cuidando bem do dinheiro que você investiu nesse tipo de fundo. Tá? A terceira: existe também uma facilidade no sentido de que você pode investir em fundos de investimentos imobiliários a partir de R$100. Tá? Você pode se tornar sócio de um imóvel sem necessariamente ter que dispensar um grande montante de dinheiro. A quarta vantagem é que você recebe os dividendos diretamente na conta da sua corretora, ou seja, também é muito fácil ter acesso aos dividendos dos seus investimentos em fundos de investimentos imobiliários.
tá? A quinta, não existe imposto de renda cobrado nos lucros, né? O imposto de renda nos fundos de investimentos imobiliários ele é cobrado somente no momento que você efetua a venda da sua cota. E por último, a nossa sexta vantagem é que nos fundos de investimentos imobiliários você tem uma facilidade em se desfazer dele, ou seja, você pode vender a totalidade das suas cotas, bem como vender alguns pequenos pedaços, né? Diferentemente de uma casa, por exemplo, que você não consegue vender só o banheiro, só o quarto ou só a sala. Nos fundos de investimentos você pode se desfazer, né? Se for necessário, você se desfaz das suas cotas mediante a sua vontade e a necessidade que você tem de ter liquidez nesse tipo de investimento. Por outro lado, as desvantagens desse tipo de investimento é que, como existe uma gestão profissional, você precisa pagar uma taxa de administração para remunerar esse gestor que vai cuidar do seu dinheiro investido nesse tipo de fundo, tá? Uma segunda desvantagem é que existe um risco de vacância, ou seja, o imóvel que você investiu, aquele empreendimento, ele pode ter uma sazonalidade de locatários, né? Por exemplo, no shopping, em determinadas épocas do ano, né, ou determinadas situações econômicas, existem muitas lojas vagas, né, muitas lojas disponíveis, e isso consequentemente diminui o seu rendimento desse tipo de investimento, tá? Um terceiro ponto negativo, vamos dizer assim, dos fundos de investimentos imobiliários é que eles funcionam como ações no mercado. Alguns momentos eles podem estar em alta e outros momentos elas podem estar em baixa. E por último, temos os riscos físicos, né, que são aqueles riscos relacionados a possíveis problemas na estrutura, né, que gerem uma manutenção, e também a causas naturais, que consequentemente geram custos, e isso vai acabar diminuindo o valor da sua cota ou o seu rendimento com esse tipo de investimento nesse fundo imobiliário, tá? Entretanto, eu preciso lembrá-los também que, como existe uma gestão profissional, é totalmente possível diluir esses riscos, né? Então, eu vou ter um gestor bem atento a todos esses acontecimentos, a como anda o mercado, né? E aí seus riscos são diluídos ao longo dessa estrutura de investimentos, dessa diversificação dos imóveis que fazem parte do fundo que você escolheu. Agora que nós já conhecemos e estamos familiarizados com os fundos de investimentos imobiliários, eu quero que você pegue o seu caderno para anotar 5 passos importantíssimos para você considerar na hora de escolher o seu fundo de investimento imobiliário, tá? O primeiro deles é: esteja bem atento ao seu perfil de investidor. Antes de qualquer coisa, você precisa saber qual é o seu perfil de investidor e assim procurar investimentos nos fundos imobiliários que estão de acordo com o seu perfil, né? Que seguem o seu perfil. O segundo passo é: esteja bem atento à liquidez do fundo escolhido, né? Ou seja, você precisa saber exatamente como é a relação de compra e venda do seu ativo do fundo escolhido, né? Você precisa saber quanto tempo você leva para transformar a sua cota em dinheiro novamente, caso seja necessário. A terceira dica, né, o terceiro passo é: conheça o gestor do seu fundo. Faça uma pesquisa sobre ele, né, quais são as coisas que ele já fez, quais são os tipos de imóveis que ele costuma investir, né, e quais são os resultados que ele já apresentou. Isso é disponível, tá? Isso é uma informação que todo fundo de investimento precisa disponibilizar aos seus investidores. O quarto passo aqui para você melhor escolher o fundo de investimento imobiliário para você é relacionado ao conhecimento do mercado, ok? Como a gente viu, existem alguns grupos de fundos de investimento imobiliário que destinam seus recursos a investir em imóveis de maneiras diferentes e também em imóveis diferentes. Então é bem interessante que você conheça o mercado, saiba exatamente aonde você está investindo e para que aquele fundo de investimento vai utilizar os recursos, ok? Quinto e último passo é: conheça especificamente o seu imóvel, né? Se possível, vá até ele, veja ele fisicamente, né? Você precisa saber onde ele está localizado, se existe um inquilino só ou se ele tem mais de um, se existem muitas lojas, poucas lojas, né? Então é bem importante que você também conheça o imóvel que você está investindo. De maneira geral, os fundos imobiliários te dão a oportunidade de investir em imóveis, né, sem necessariamente comprar o terreno, a casa ou o apartamento, tá? Então, se você seguir esses passos que eu passei para vocês, com certeza ele será um ótimo investimento para você que tem como objetivo e tem como sonho investir em imóveis. Se você ainda ficou com alguma dúvida sobre os fundos de investimentos imobiliários, basta que você escreva aqui nos comentários e eu terei um enorme prazer em responder cada pergunta e cada dúvida que vocês tiverem. A gente se vê no próximo vídeo.